Juiz grosseiro? Advogado sem noção? Já passou por isso? Se você advoga na área trabalhista, se você não passou, eu vou te dizer que você vai passar. Mas não se desespera, porque eu estou aqui para segurar na sua mão. Eu quero que você, quando você for fazer uma audiência trabalhista, lá no momento da audiência trabalhista, lembre da voz da Jade, sabe? A voz da Jade entrando na sua cabeça, falando, respira. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Vem comigo depois da vinheta. Olá, divos e divas simplificadores, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a Jade, essa advogada diferentona, e sim, eu gosto de ser uma advogada diferentona. Deus me livre de ser uma advogada normal. Que tem um escritório 100% digital, trabalha viajando o Brasil, trabalha de casa, trabalha de outros países, você já deve ter visto algum vlog meu aí no meu canal, e que fala sobre várias coisas, não só sobre direito. Mas hoje eu quero falar com você, advogada, que quer se aventurar na área trabalhista. Inclusive, se você quer aprender a advogar com liberdade como eu advogo, link dos meus cursos, dos meus treinamentos na descrição, tá bem? Então bora lá, eu vou te dar dicas preciosas, mas tem um preço. E o preço é você curtir, comentar, compartilhar. Se chegar no fim desse vídeo, de fato, eu te ajudei, eu quero sua curtida, seu comentário, e quero que você mande esse vídeo lá no grupo dos advogados iniciantes ou dos advogados que nunca fizeram uma audiência trabalhista, tá bom? Então assim, meus amores, eu não sei por que raios, por qual motivo, que a Justiça do Trabalho tem essa fama de juízes grosseiros, de juízes, né, não tão educados e de advogados bem combativos, eu diria assim. Eu não posso negar essa fama, entende? Eu já sofri muito na mão de juiz mal educado. E eu tô gravando esse vídeo aqui sincerão. Porque, de fato, meus queridos, eu tenho, assim, todo o respeito à classe dos juízes. Eu conheço juízes incríveis. Pessoas, seres humanos maravilhosos, sabe? Pessoas que não deixam de forma alguma o cargo subir na cabeça. Eu conheço. Mas eu também tive o desprazer de cruzar com juízes que pensam que não são seres humanos. Todos nós somos seres humanos e eu acho que quando a gente entra numa sala de audiência, a gente tem que respeitar o ser humano que está lá. Independente se ele está começando, se ele tem conhecimento ou não tem, ele precisa ser respeitado. Isso é uma premissa básica. Essa é uma premissa básica das regras de convivência em sociedade, certo? Mas, infelizmente, dentro de uma sala de audiência trabalhista, às vezes o caos pode se instaurar. E assim, eu não vou falar que existem só juízes grosseiros, não, tá? Existem advogados grosseiros também. Hoje mesmo eu fiz uma audiência com um advogado bem desrespeitoso, né, da outra parte, e nesses momentos você tem que respirar fundo e se posicionar. Vou contar aqui o caos para vocês já. Primeira regra de todas. Você vai para uma audiência, é a sua função como advogado conhecer profundamente o processo. Se você não tem tanta experiência ainda, né, advogando, fazendo audiência, não tem problema, todo mundo começa do zero. Eu comecei do zero. Eu lembro que eu fui tremer igual uma vara verde para a primeira audiência. Depois de muitas audiências, hoje eu vou muito tranquila para uma audiência, mas não significa que eu não tenho um friozinho na barriga ainda não. Por quê? Na audiência trabalhista, tudo pode acontecer. É um momento que as maiores loucuras acontecem. De repente, do nada, sua testemunha começa a falar um negócio que ela nunca relatou para você, sabe? E aí você tem que fazer cara de paisagem ali, né? Respirar profundamente, tudo pode acontecer. A audiência trabalhista é o momento que você ganha ou perde o processo. E se você tá ali para defender, você tá ali representando uma pessoa, porque a função do advogado é representar, é falar em nome de outra pessoa. Então, em primeiro lugar, você tem que ter noção dessa responsabilidade. Falar em nome de outra pessoa, você tem que falar muito bem em nome de outra pessoa. É a sua função. Então, primeiro de tudo, senta a bunda na cadeira e estuda o processo. Tá? Não vai me fazer audiência achando, e se, acho que é isso, acho que é aquilo. Eu sei que existe muito audiencista, né, e eu contrato audiencistas para o meu escritório, e eu dei certo com uma agora, né, ano passado, a doutora Luciana, que é uma maravilhosa, que é a coordenadora de audiências do meu escritório. Mas até então, eu só tive desprazer, entende? Desprazer, do tipo, a pessoa não lê o processo. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar e precisa comer, mas se você se propõe a fazer alguma coisa na sua vida, faça bem feito, entendeu? Entenda isso, assim, isso é importante. A audiência vai definir a vida de alguém. A audiência diz respeito a anos do trabalho de alguém. Então, se você tem vergonha na cara, você estuda o processo.
entendeu? Então, desde a minha primeira audiência, o que eu fazia sempre antes de qualquer audiência? Sentava, olhava a petição inicial, a réplica, porque na réplica é onde a gente impugna as principais, né, situações do processo, olhava as atas de audiência, até hoje eu faço isso, né? Olha a ata de audiência, porque às vezes constou alguma coisa na audiência, um requerimento, olho a situação do laudo pericial, se teve laudo pericial. Então, quando você senta a bunda na cadeira na frente de um juiz, você tem que virar para ele e ele não precisa te perguntar. Você tem que saber, você tem que falar para ele, excelência, nesse caso, tem um laudo positivo, tem um laudo negativo. Às vezes o juiz, eu vejo, já vi várias vezes, o juiz pergunta qual era o salário do reclamante, o advogado não sabe. Amado, o que você tá fazendo lá? Entende? Você não sabe o salário do seu cliente. Então, assim, eu vou até defender o juiz aqui, porque às vezes, realmente, gente, quando você senta ali e você vê que não é uma pessoa que não tem conhecimento do direito, é uma pessoa que não tem noção, que não tem responsabilidade, dá nervoso mesmo. Aí dá vontade de ser grosseiro, né? Olha, passando pano para todos os juízes agora. Então, a sua primeira função na sua primeira audiência trabalhista vai ser estudar o caso, certo? Você tem que saber de cabo a rabo o que aconteceu nesse processo. No começo vai dar trabalho, você vai levar um tempo para se preparar antes, depois fica automático, porque a sua cabeça entende com muita facilidade o ônus da prova, né? Então, esse é o segundo ponto. Vai estudar o ônus da prova. A gente pode gravar um vídeo só sobre o ônus da prova, a gente pode fazer um e-book só sobre o ônus da prova? Podemos. Mas, enquanto eu não gravo esse vídeo, enquanto eu não gravo esse curso para você, você senta a bunda na cadeira e vai estudar o ônus da prova. Você tem que saber, quando você senta numa audiência, o que você tem que provar. O que é sua responsabilidade provar, o que não é sua responsabilidade provar, certo? Aí, você chegou então na audiência, você já tá nervoso por esse tanto de coisa que eu falei que você tem que fazer. E aí, às vezes, o juiz, ele só é uma pessoa séria, uma pessoa mais séria. Às vezes, ele é uma pessoa mal educada. E às vezes, ele é uma pessoa maravilhosa. Pode ser que você caia com qualquer dessas três personalidades. E lembrando, meus queridos, que o juiz é um ser humano. Então, tem dia que a gente acorda da pá virada, né? Todo mundo acorda da pá virada. Não significa que a gente tem, como é que fala? Uma desculpa para tratar uma outra pessoa. Não, não é isso. Mas tem dia que a gente não tá tão expansivo, não tá tão feliz, não tá tão alegre. Então, quando você senta numa sala de audiência, você também tem que ter isso em mente. E a gente tendo em mente que a gente não sabe como a outra pessoa acordou, vamos facilitar a vida dessa pessoa. Então, a sua função dentro da sala de audiência é facilitar a vida do juiz. É chegar com as informações corretas, chegar sabendo que você tem que provar, não ficar fazendo pergunta idiota, sabe? Pergunta inútil. Ninguém tem tempo, gente, para isso. Por isso que é importante você estudar o processo antes, para você não chegar lá e não irritar as pessoas, entendeu? Agora, tudo bem, Jade, fiz tudo isso e ainda assim o juiz está sendo muito, muito grosseiro comigo. Como que eu reajo? O que que eu faço? Aí a gente vai entrar na fase o quê? Da inteligência emocional. Eu sei que no começo é difícil você desenvolver essa inteligência emocional. Às vezes você sente um lixo, você se sente burro e burra. Qual advogado trabalhista nunca se sentiu que atira a primeira pedra, né? Eu, quando era novinha, ali mais novinha, eu tenho lembranças de audiências que ficaram na minha cabeça de juízas, foi uma juíza mulher essa. Eu tenho duas, uma de uma juíza mulher e uma de um juiz homem, que foram extremamente grosseiros, me trataram mal, me ridicularizaram. E aí, meu amor, isso pode acontecer, eu vou te dizer que é real, pode acontecer, só que isso não pode definir a sua trajetória, entendeu? Não é porque um juiz virou pra você com deboche, querendo dizer que você não entende nada a direito do trabalho, que você vai acreditar nele. Aí a gente entra o quê? Na mentalidade de crescimento, e não numa mentalidade... Ai, eu tô lendo um livro sobre isso, gente, eu esqueci agora, tem um nome específico, depois se eu lembrar vou mandar pra Isa colocar aqui. Mas é uma mentalidade parada, que não evolui, né? Não é o que os outros falam sobre você que vão definir o que você é. Pode ser que você esteja numa curva de aprendizagem, a sua segunda, terceira, quarta audiência, não importa. E se você está se esforçando para melhorar, para se tornar um advogado melhor, não é o que um juiz ou um outro advogado vai falar para você que vai te definir, entendeu? Todo mundo passa por situações desconfortáveis em audiências trabalhistas, faz parte da vida. Mas não é isso que vai definir se você é um bom advogado ou não. O que vai definir se você é um bom advogado é o quanto você se dedica, é o quanto você se preocupa e é responsável pelo seu cliente. Esse é o fator número 2. Começou a acontecer um desconforto? Respira.
Conta mentalmente até 3. Não significa que você não pode rebater o juiz, tá bom, gente? Tem juiz que precisa ser rebatido sim, tem que ser respondido com educação. Você pode. Você só não pode entrar no nível da grosseria, entendeu? E aí, para todos os efeitos, no fim das contas, se você tiver realmente com razão, existem as prerrogativas da OAB. Se o juiz está te maltratando, você já tentou de tudo, né? Para aquela relação ficar boa, porque a gente quer chamar as prerrogativas em última hipótese, porque quem vai julgar o seu processo é essa pessoa que está te tratando mal. Tenha isso em mente. Ah, tá bom, Amanda, perfeito então, querida. Vai acompanhando, cobra ela lá, fala, olha, vai dar meu horário 3 horas da tarde, eu preciso resolver esse problema. Fica no pé dela para ver se você consegue resolver isso. Fala, amanhã a gente tem reunião e a gente vai migrar de sistema definitivo e essas imagens precisam subir. Cobra ela, fica cobrando ela aí nesses minutinhos finais, tá bom? Bom, não lembro exatamente em que parte eu parei antes da estagiária mandar mensagem, mas voltamos para a inteligência emocional. Então você vai ter que ter a inteligência emocional de conseguir responder alguém que está te tratando de forma ríspida, sem ser ríspido com essa pessoa. Isso vale para o advogado também. E você vai ter que ter a inteligência emocional de que se tiver alguém debochando de você, que a gente sabe que às vezes acontece, você não vai acreditar naquilo. E aí, em última das hipóteses, se você já tentou tudo e nada deu certo, você vai começar a gravar a audiência e vai chamar as prerrogativas da OAB. Mas assim, gente, isso é última das hipóteses. Só se você tiver com um juiz assim muito fora da caixinha, entendeu? Que às vezes acontece, um acordo muda pra virada. Porque senão você vai prejudicar o seu cliente. E aí a inteligência emocional entra inclusive nessa parte de você ter a inteligência emocional de às vezes engolir um sapo para o seu cliente não sair prejudicado, certo? Então você percebe que na hora da audiência você tem que pensar no direito. Olha como é caótico sem pensar no direito. Você tem que ter inteligência emocional para não sucumbir à pressão. Você tem que pensar que você está representando uma pessoa e você tem responsabilidade sobre o que você vai falar. Cada palavra que sai da sua boca no momento da audiência tem um peso muito grande. E isso é treino, gente. Com o tempo a coisa vai melhorando. No começo parece assustador mesmo, entendeu? Agora, e o advogado que tá sendo sem noção? Jade, o que a gente faz? Hoje mesmo, por exemplo, o advogado ficava cortando minha hora de falar. Cortava minha hora de falar toda hora. Então eu respirei 1, 2, 3, até que um momento ele me cortou e eu virei educadamente para ele e falei: doutor, você tem o seu momento de falar. Eu estou no meu momento de falar. Então, por favor, me dê licença. Às vezes é isso que eu tenho que fazer, entende? Todo mundo ali na audiência tem o seu momento certinho de falar. Não tem por que nem você ficar cortando seu colega e nem seu colega ficar te cortando. E os advogados, eles têm que entrar numa sala de audiência sabendo que eles são parceiros e não adversários, certo? Não é porque você está defendendo a empresa ou eu estou defendendo o empregado que eu tenho que te odiar. Não, gente. Você é meu colega de trabalho. Entre nós tem que existir cordialidade, coleguismo, parceria. Para lá na frente, eventualmente, sei lá, eu preciso negociar um acordo com você. Para que a gente está criando mal-estar aqui já na audiência, entende? Lá na frente a gente pode precisar um do outro. É a mesma situação. Você tem que pensar estrategicamente com relação ao seu cliente e manter boas relações com juízes e advogados, ainda que essas pessoas não estejam sendo educadas com você. É importante. Importante se você quer o quê? Ganhar dinheiro e garantir direitos, certo? Então eu sinceramente espero que esse vídeo te ajude, se você está começando agora, está recém-formado, te ajude lá na frente. Lembra da Jade falando, respira 1, 2, 3, inteligência emocional ativada, que com certeza você vai se tornar um bom advogado e um bom audiencista trabalhista. Um bom audiencista trabalhista consegue se virar em quase que em qualquer momento do direito, porque ali é uma zona de guerra. Então, você ficou bom como audiencista? Pode ter certeza que metade do seu caminho de sucesso dentro da carreira que você escolheu, ser advogado trabalhista, já está resolvido, entende? E aí, claro, depois se você decidir empreender, aí são novos desafios. Hoje em dia, eu gosto de fazer audiência ainda, mas eu faço muito menos, faço só de caso estratégico. E sou muito boa fazendo audiência, eu sei disso, não tenho, né, por que negar isso.
Mas eu percorri um caminho que eu quero dividir com você, por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, tá bem? Me deixa nos comentários suas impressões, compartilha esse vídeo, me segue no meu Instagram pra gente acompanhar meu dia a dia, lá também é tudo misturado. Mas eu estou te esperando, tá bom? Um beijo da Jade e boa audiência e um beijo da Lu também, que tá esperando a mamãe terminar o vídeo. Tchau!